bem-vindos ao The Debate. Hoje, nosso foco recai sobre uma obra monumental e, de certa forma, perturbadora. Escritos da Casa Morta, de Fyodor Dostoiévski. É o relato dele, sobre os anos que passou como prisioneiro na Sibéria. E o que acendeu a faísca para a nossa discussão hoje foi um artigo recente e bem instigante do Dr. Adilson Reichert, que foi publicado na plataforma Neuropsi Online. O título é A Casa Morta Contemporânea, Dostoiévski e os Cárceres da Alma Moderna. E nesse artigo, ele propõe uma ponte entre a experiência extrema do Dostoiévski e os nossos desafios psicológicos atuais, sabe? Usando uma combinação de lentes da neuropsicanálise e da terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Exatamente. E a questão que fica, e que vai ser o eixo da nossa conversa aqui hoje, é... Bom, até que ponto essa análise da vida na prisão siberiana do século XIX, como Dostoiévski descreveu, e como o artigo do Dr. Reichert reinterpreta isso, usando especificamente neuropsicanálise e TCC, até que ponto isso realmente nos dá um diagnóstico preciso e, talvez mais importante, ferramentas terapêuticas que funcionem para lidar com o que o artigo chama de cárceres invisíveis da modernidade. Estou pensando aqui no isolamento que a gente vive, mesmo hiperconectado, no vazio existencial que tanta gente sente, na própria deterioração dos laços sociais que parece que marcam o nosso tempo. Da minha parte, eu vou defender que as percepções do Dostoiévski, quando a gente olha por essa ótica que o Dr. Reichert propõe, elas mantêm uma relevância, impressionante. Eu vou argumentar que esse quadro interpretativo que une neuropsicanálise e TCC, ele é, sim, válido e potente para a gente entender o que é crucial, para intervir nesse mal-estar que permeia a experiência contemporânea. Claro. Vai ser a de questionar um pouco essa aplicação tão direta, sabe? Dessa vivência que foi limite extrema para a complexidade que é a vida moderna. Eu vou levantar a questão se essa lente específica, neuropsicanálise com TCC, como o artigo apresenta, ao buscar esses paralelos, se ela não corre o risco de simplificar demais as duas coisas. Tanto a brutalidade lá da prisão czarista, quanto a complexidade das nossas ansiedades de hoje, ou talvez de esticar um pouco a analogia além do que seria válido, entende? Então, se me permite começar, eu queria justamente pegar uma citação do Dostoiévski que o Dr. Reichert usa de um jeito muito emblemático no artigo dele. O homem é um ser que pode acostumar-se a qualquer coisa, e eu penso que esta é a melhor definição do que é um homem. Essa capacidade quase infinita de adaptação humana é precisamente o que o artigo identifica como um fenômeno clínico relevante hoje em dia. E até cunha um termo para isso: síndrome da adaptação patológica. O que seria isso? Basicamente, a ideia de que a nossa capacidade de se acostumar com condições ruins ou empobrecidas, pensa no isolamento no meio da hiperconectividade, no vazio existencial que a gente tenta preencher com consumo, na superficialidade das relações digitais, essa capacidade pode virar, ela mesma, um problema. A adaptação deixa de ser uma virtude e vira um cárcere. E eu argumento, seguindo a linha do artigo, que esses nossos cárceres modernos, eles funcionam de um jeito psicologicamente análogo à prisão física que o Dostoiévski descreveu. Lá ele falava da paliçada, aqueles muros de madeira que limitavam a visão dos prisioneiros, sabe? Forçando eles a ver o mundo sempre pelas mesmas fendas. Hoje, será que a gente não tem uma paliçada invisível? Uma barreira mental, talvez reforçada por algoritmos, por bolhas sociais, que restringe os nossos horizontes existenciais? A gente se acostuma com essa visão limitada. Mas, e aqui está a esperança terapêutica que o artigo explora, Dostoiévski também mostra que a liberdade fundamental é uma experiência interna. Ele descreve a capacidade surpreendente de alguns prisioneiros de preservar a humanidade deles, de descobrir ouro por baixo de uma crosta grossa. Essa faísca de resiliência, essa capacidade de achar sentido mesmo nas piores condições, é o ponto de apoio para a intervenção. E é justamente aí que o modelo proposto no artigo, integrando neuropsicanálise e TCC, se torna interessante.
A TCC dá ferramentas para identificar e modificar os pensamentos e comportamentos que sustentam essa adaptação patológica, enquanto a neuropsicanálise ajudaria a entender as raízes mais profundas, talvez até neurobiológicas, dessa resignação, e a acessar esses recursos internos de resiliência. E tem mais uma coisa. A tirania internalizada, aquela voz crítica, implacável, autocobrança, a culpa que paralisa a gente, isso encontra um eco poderoso na análise que o Dostoiévski faz do poder e da punição. Ele notou como a tirania é um hábito, algo que se entranha. Na modernidade, a gente internaliza essa tirania. Então, o modelo neuropsicanálise TCC me parece muito apropriado para ajudar a desmantelar essas estruturas mentais que nos sabotam e promover uma reintegração da experiência, sabe? Uma recuperação da vitalidade, algo que o próprio Dostoiévski parece ter vivido. Entendo perfeitamente a força da sua argumentação e a elegância dessa conexão que o artigo do Dr. Reichert propõe, não há dúvida. No entanto, a minha perspectiva, ela diverge em alguns pontos que eu acho cruciais. Ninguém aqui está questionando a profundidade psicológica de Escritos da Casa Morta, claro que não. A questão central, para mim, é a da comparabilidade. A gente pode de verdade colocar no mesmo plano analítico a brutalidade física, a ameaça constante de violência, de morte, a privação sensorial, a ausência total de liberdade de um campo de trabalhos forçados na Sibéria do século XIX, com as pressões, por mais intensas que sejam, da sociedade de consumo, do mercado de trabalho precarizado ou do isolamento digital. A natureza do sofrimento e o impacto psíquico, eles me parecem qualitativamente distintos. A coerção na Casa Morta era explícita, física e inescapável. Na vida moderna, mesmo que as nossas escolhas sejam limitadas ou até ilusórias às vezes, ainda existe uma margem de agência, sabe? Uma percepção de possibilidade, que era impensável para aqueles prisioneiros. Em segundo lugar, o próprio conceito de síndrome da adaptação patológica. Embora seja inegável que a gente se adapta muitas vezes a condições que não são satisfatórias, rotular essa adaptação como uma síndrome e principalmente como patológica, quando a gente aplica isso a experiências muito comuns na vida moderna, será que isso não carrega o risco da gente patologizar demais o cotidiano? Não corremos o risco de banalizar o trauma extremo que o Dostoiévski descreveu ao usar a mesma linguagem para falar do desconforto com a vida conectada ou a pressão por performance? Tem uma linha tênue aqui que me preocupa um pouco. E sobre a tal tirania internalizada? Sim, a autocrítica feroz existe, causa sofrimento, é claro. Ais de sucesso que muitas vezes são inatingíveis. Será que isso é realmente equiparável à dinâmica de poder absoluto, de submissão física, de castigo corporal que o Dostoiévski dissecou tão bem? Eu acredito que a comparação funciona como uma metáfora potente, sem dúvida, mas talvez não como uma equivalência estrutural ou etiológica, entende? E por fim, a lente terapêutica específica que o artigo propõe, neuropsicanálise e TCC. São abordagens valiosas, claro, mas apresentar elas como a chave interpretativa e terapêutica derivada de Dostoiévski para hoje não seria limitar a própria riqueza da obra? Será que outras abordagens existenciais, humanistas, psicodinâmicas não poderiam tirar lições igualmente profundas e relevantes dali? A especificidade do modelo que o artigo traz, embora seja intelectualmente estimulante, pode, talvez sem querer, restringir outras leituras possíveis e que seriam igualmente férteis. Eu entendo suas ressalvas quanto à comparação direta, mas eu penso que a força da analogia está menos na identidade das condições externas e mais nos mecanismos psicológicos de adaptação e sofrimento que o artigo do Dr. Reichert tenta iluminar. O foco não é tanto na brutalidade física em si, mas na rotina desumanizante, na perda de perspectiva. Dostoiévski descreve aquela monotonia esmagadora, a sensação de que cada dia é igual ao anterior, a perda da individualidade, a visão sempre limitada pelas fendas da paliçada. Será que a gente não encontra um paralelo nisso, com a forma como muitas pessoas vivem hoje? Presas em ciclos de trabalho, consumo, entretenimento digital, com horizontes existenciais que parecem encolher, talvez curados por algoritmos que nos alimentam sempre com mais do mesmo. A paliçada invisível pode não ser de madeira,
mas os efeitos dela na limitação da experiência podem ser comparáveis. E a adaptação a essas condições empobrecidas, que o artigo chama de síndrome da adaptação patológica, não é uma questão trivial, sabe? Ela envolve, como a TCC descreve muito bem, esquemas cognitivos disfuncionais, crenças do tipo não há nada a fazer, é assim mesmo, e mecanismos de defesa que, como a neuropsicanálise pode explorar, nos protegem de uma dor maior, sim, mas ao custo de uma vida mais plena. É a resignação que Dostoiévski observou de forma tão aguda. Essa perspectiva sobre os mecanismos psicológicos é interessante, sim, mas eu ainda insisto nas diferenças cruciais de contexto que, na minha visão, alteram a qualidade da experiência. A rotina na Sibéria era imposta sob ameaça constante e explícita. A rotina moderna, por mais opressora que possa ser percebida por alguns, ainda contém um elemento de escolha, mesmo que seja a escolha de se conformar. A ausência de coerção física, disso muda fundamentalmente a dinâmica psicológica. Além disso, a natureza do sofrimento central me parece distinta. O medo primordial da violência física, da fome, do frio extremo, da aniquilação iminente, isso cria um estado psíquico que eu ouso dizer não é o mesmo da ansiedade de performance, do FOMO, o Fear of Missing Out, ou da angústia existencial na sociedade de consumo. São sofrimentos reais, importantes, sem dúvida nenhuma, mas talvez não sejam redutíveis à mesma categoria do terror que o Dostoiévski descreveu. A analogia é forte, eu reconheço, mas ao forçá-la demais, talvez a gente perca a especificidade de ambos os sofrimentos. Mas essa adaptação moderna, mesmo sem a coerção física direta, ela não se torna patológica justamente quando impede o desenvolvimento humano. Quando gera os níveis de ansiedade, depressão, apatia que a gente vê clinicamente e que o artigo busca abordar. O termo síndrome da adaptação patológica, como eu entendo a proposta do Dr. Reichert, não visa necessariamente equiparar a intensidade do sofrimento, mas descrever um processo disfuncional, um padrão adaptativo que, embora talvez tenha sido útil em algum momento, se cronificou e agora prejudica o bem-estar, a vitalidade do indivíduo. É a concretização daquela frase do Dostoiévski sobre se acostumar a tudo, levada a um ponto onde a própria adaptação vira doença. O patológico aqui talvez se refira menos a uma categoria diagnóstica formal, sabe? E mais a um padrão que obstrui a vida. E as ferramentas da TCC são muito úteis para identificar e flexibilizar esses padrões cognitivos e comportamentais rígidos, enquanto a neuropsicanálise pode ajudar a entender por que eles se arraigaram tão profundamente. Eu reconheço a utilidade de descrever padrões adaptativos que se tornam prejudiciais. Minha ressalva é mais semântica e conceitual com o termo síndrome patológica aplicado de forma tão ampla às respostas comuns às pressões modernas. Existe um risco real de inflacionar o diagnóstico, de transformar dificuldades existenciais ou sociais em problemas médicos individuais. Será que toda adaptação a uma cultura que é problemática é, em si, patológica? Onde fica a resiliência? Onde fica o conformismo que não é necessariamente patológico? Onde fica a crítica social que aponta para as condições externas como problemáticas e não apenas a adaptação individual a elas? Usar um termo com uma carga tão forte como patológico pode obscurecer essas nuances que são importantes e focar demais na adaptação individual, desviando o olhar das condições que a exigem, né? Talvez a gente precise de uma linguagem que capture a complexidade dessas respostas sem recorrer imediatamente à patologização. E quanto à tirania internalizada? A análise do Dostoiévski sobre como o poder absoluto, exercido pelos guardas, corrompia não só os prisioneiros, mas também os próprios detentores do poder, vamos lembrar da frase "o sangue e o poder intoxicam", isso não joga uma luz poderosa sobre os mecanismos de autocobrança e culpa que nos afligem hoje? Como o artigo aponta, a fonte do poder opressor pode ter mudado. Não é mais o guarda czarista. Talvez seja um ideal de performance inatingível, uma comparação social incessante. Mas o mecanismo psicológico de sujeição, de autoagressão, ele não apresenta paralelos impressionantes? A TCC, por exemplo, trabalha diretamente na identificação e reestruturação desses pensamentos automáticos negativos e crenças nucleares disfuncionais que funcionam como um tirano interno.
conexão é tentadora, eu concordo. No entanto, a dinâmica ainda me parece distinta. A tirania na Casa Morta era externa, concreta, imposta por uma estrutura de poder hierárquica, brutal. A autocrítica moderna, embora possa ser devastadora, ela emerge de fontes mais difusas e internalizadas. A cultura do sucesso a qualquer custo, a pressão estética, a internalização de mensagens da mídia, a dinâmica das redes sociais. A relação não é tão direta quanto do prisioneiro com o guarda, percebe? Há uma interação complexa entre fatores socioculturais, história pessoal, vulnerabilidade psicológicas individuais. Reduzir ambas as experiências ao mesmo rótulo de tirania internalizada, embora seja uma metáfora forte, pode simplificar demais a etiologia e a fenomenologia de cada uma. O tratamento da autocrítica moderna talvez exija abordagens que considerem essa complexidade de fatores para além da analogia com o poder absoluto. Mas é justamente essa complexidade que a abordagem integrativa proposta no artigo, combinando neuropsicanálise e TCC, parece buscar endereçar. Segundo o Dr. Reichert, essa combinação permitiria, por um lado, descobrir o ouro sobre a crosta, ou seja, usar insights neuropsicanalíticos para acessar recursos internos de resiliência, entender as origens do sofrimento em níveis mais profundos e, por outro, utilizar as ferramentas pragmáticas da TCC para reestruturar cognições e padrões relacionais que perpetuam o sofrimento no presente. Dostoiévski descreveu muito vividamente como a vida na prisão corroía a confiança e os laços sociais, gerando isolamento, suspeita. Será que a gente não vê um eco disso no isolamento relacional contemporâneo, que às vezes é mascarado pela hiperconexão, onde o medo da vulnerabilidade muitas vezes leva ao cinismo, à superficialidade? O modelo terapêutico proposto no artigo trabalharia justamente aí, na reconstrução da capacidade de vínculo seguro, abordando tanto as crenças disfuncionais sobre si e os outros, isso a TCC faz bem, quanto suas possíveis raízes em experiências passadas e na própria organização neural. Aí entra a neuropsicanálise. Eu percebo o valor de uma abordagem integrativa e a combinação neuropsicanálise e TCC é certamente uma possibilidade clínica interessante e que é utilizada. Minha questão fundamental, no entanto, ela permanece. Essa combinação específica, tal como o artigo do Dr. Reichert delineia, ela deve ser vista como a principal ou talvez a única via terapêutica relevante que a gente pode extrair da leitura de Dostoiévski para os nossos tempos. A obra dele é um universo de profundidade psicológica, filosófica. Certamente ela pode inspirar e fundamentar intervenções baseadas em muitas outras abordagens. Vamos pensar no existencialismo, no humanismo, em outras vertentes psicodinâmicas. Minha cautela não é com as terapias em si, mas com a ideia de que essa combinação específica, apresentada no artigo que nos serve de base, seja o caminho privilegiado ou a interpretação definitiva. A grandeza de Dostoiévski talvez resida justamente na capacidade dele de falar a diferentes abordagens, de resistir a ser encaixotado numa única moldura terapêutica, por mais sofisticada que ela seja. O artigo oferece uma leitura valiosa, sem dúvida, mas talvez não seja a única leitura possível. Bom, concluindo então a minha posição, eu reafirmo a espantosa atualidade de Escritos da Casa Morta, não como um retrato literal da nossa época, óbvio, mas como um espelho que reflete mecanismos psicológicos profundos de autoaprisionamento que continuam operando, né, mesmo que sob novas formas. E eu acredito que o referencial proposto pelo Dr. Adilson Reichert lá no artigo da Neuropsi Online, integrando neuropsicanálise e terapia cognitivo-comportamental, oferece sim um caminho promissor e clinicamente relevante para a gente identificar, compreender e finalmente começar a desmontar essas paliçadas invisíveis da mente. Ajuda a resgatar aquela capacidade de transcendência e de encontrar sentido que o próprio Dostoiévski tão poderosamente afirmou que existe, mesmo nas trevas, ao dizer a vida está em nós e não no que nos rodeia. Por minha vez, para concluir, eu reitero minha admiração pela obra monumental de Dostoiévski e a sua inegável importância para a compreensão da psique humana. Contudo,
eu mantenho a necessidade de cautela ao traçar paralelos tão diretos entre contextos históricos e existenciais que são radicalmente distintos, e também ao aplicar modelos terapêuticos específicos como uma chave única de leitura. A análise apresentada no artigo do Dr. Reichert é, sem dúvida alguma, rica e instigante e um excelente ponto de partida para a reflexão. Mas a complexidade avassaladora, tanto da obra dostoiévskiana quanto dos desafios da modernidade, talvez clame por uma multiplicidade de olhares, sabe? Por uma diversidade de perspectivas interpretativas e terapêuticas, que vão além da combinação específica que foi proposta. Não há dúvida de que a profundidade da obra de Dostoiévski e a complexidade das nossas próprias casas mortas contemporâneas, elas asseguram que esta conversa, esse exame de perspectivas, está longe de se encerrar aqui. De fato, a reflexão sobre as formas atuais de sofrimento, de alienação e sobre a perene busca humana por liberdade interior continua absolutamente essencial. E confrontar diferentes ângulos, como a gente buscou fazer aqui a partir do material do Dr. Reichert, só pode enriquecer a nossa compreensão. Realmente, resta muito a explorar, tanto nos escritos de Dostoiévski quanto nos labirintos da nossa própria condição moderna.